Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Márcio Afonso Abipe, um trabalhador da educação da escola pública, no âmbito das escolas de educação básica e escolas estaduais de Bagé, Rio Grande do Sul. Vou fazer um relato de experiência sobre a Constituinte Escolar e o núcleo das escolas do campo, a experiência que aconteceu no período de 1999 a 2002, no governo Olívio Dutra, dentro do âmbito da 13ª Coordenadoria Regional de Educação. Quero de antemão pedir desculpas na produção desse texto pelo seu amadorismo do relator em relação a este tipo de mídia. E também colocar que estou fazendo uso de alguns apontamentos para qualificar este relato. Tal relato é uma contribuição ao trabalho da professora Clarice Gomes de Almeida, dentro do programa de pós-graduação em ensino, mestrado acadêmico em educação da Universidade Federal do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul. Para começarmos esse relato, nós queríamos situar o momento histórico que vivíamos no período que antecede a essa experiência, portanto, no período que antecede a 1999. Vivíamos nesse período o período de plena redemocratização do país, vindos de uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985, sendo que no final deste período, a partir de 1979, 78, recomeçam as ocupações e a luta por terra neste país e pela reforma agrária. Tivemos em 79 a 81 ocupações na Granja Macalli e Brilhante, e logo após, em 81, na Encruzilhada Natalino, que são momentos importantes na retomada da luta por reforma agrária no país. Tivemos em 1984 o Congresso, o primeiro encontro nacional que oficialmente se cria, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e nós pontuamos a questão da retomada da luta e da organização do MST, pois é este movimento que se torna um grande impulsionador das discussões sobre a escola do campo no Rio Grande do Sul e no país. Em 1988, o movimento dá um importante passo quando cria o setor de educação do MST. Em 1989, 88, chegam as primeiras levas de agricultores do Nordeste e Noroeste do estado do Rio Grande do Sul para a região, né? Uma região histórica de latifúndios, aqui nessa região de Bagé, né, e da campanha gaúcha, e neste momento há uma forte reação dos ruralistas aos grupos organizados de trabalhadores rurais sem terra que aportam nessa região. Em 88, 89 há o assentamento, o primeiro assentamento da Conquista da Fronteira, na atual cidade de Ulha Negra. Em 1991 tivemos a presença do grande educador popular Paulo Freire, lançando uma campanha nacional de alfabetização em Ulha Negra. Tivemos também em 90 a ocupação, 89, 90, a ocupação da Embrapa, né, e também da Fazenda São Pedro, em Candiota, ocupações essas que mobilizaram mais de 3 mil agricultores e trabalhadores sem terra. Em 93 acontecem os primeiros processos, 92 se desenvolve essa campanha nacional de alfabetização, e dentro e logo após esta campanha começam os trabalhos dos primeiros trabalhos de formação de educadores da escola na região, escolas do movimento. Em 95 se cria o Instituto de Educação José de Castro e Terra, em Veranópolis, e a Escola de Braga, onde nessas duas cidades se estabelece o curso magistério normal, onde se tem as primeiras levas de educadores que irão, ou que já estavam trabalhando
na formação e nessas escolas incipientes nesta região. Tivemos em 97 o primeiro ENERA, o Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária. Este também é um passo importante, porque a partir do ENERA, que foi organizado pelo MST, Universidade Nacional de Brasília, CNBB, Unicef, os seus atores, estes atores que fazem parte do ENERA em 97, são instigados a organizar a primeira Conferência Nacional por uma Educação do Campo no ano seguinte em Lusiânia. Este processo é que vai desencadear todo um processo de discussão, né, de debates e de luta por políticas públicas em relação às escolas do campo. Ampliando também os atores que participam deste movimento, chamando não somente educadores ligados ao MST, mas também educadores do movimento dos atingidos por barragem, né, do movimento dos pequenos agricultores, o MPA, né, da FETRAGRE, trabalhadores rurais sindicalizados, ou seja, amplia-se a noção, né, de educação do campo e dos atores envolvidos na organização de algo específico para esse setor importantíssimo e desta luta, vinculada a esta luta por reforma agrária e políticas públicas para a educação do campo. Acontece em 98 esta conferência, em 98 também é lançado o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, o PRONERA, é um passo importante também na formação de educadores e no acesso, na luta por acesso em relação à educação superior destes atores. É com este acúmulo de lutas pela reforma agrária e pela educação do campo que nós chegamos no período da nossa experiência. Em 1999 assume o governo Olívio, se inicia o processo da Constituinte Escolar, né, que foi um amplo movimento de participação ativa das comunidades escolares, dos pais, educadores, funcionários de escola, educandos, de instituições da sociedade civil organizada e de instituições do poder público na definição dos princípios e diretrizes da educação do Rio Grande do Sul, da educação que queríamos para o estado do Rio Grande do Sul. Neste mesmo ano, nós começamos o trabalho do núcleo das escolas do campo. A Constituinte Escolar foi dividida em 5 momentos. No primeiro momento, houve a elaboração e a apresentação da proposta à comunidade. Num segundo momento, fizemos um amplo estudo da realidade contextualizada, da realidade regional contextualizada, nos seus aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais. Né? Houve um resgate das práticas existentes à época nessas escolas e um levantamento de temáticas a serem aprofundadas no terceiro momento. No terceiro momento, há aprofundamento dessas temáticas, né? Temáticas referentes às escolas e às suas comunidades. Num quarto momento, houve a definição dos princípios e diretrizes da escola, num congresso estadual de educação, onde participaram milhares de pessoas das mais diferentes cidades do Rio Grande do Sul. E num quinto momento, este processo todo volta ao chão da escola, né, e se reconstrói os projetos políticos pedagógicos, os planos de estudos e os regimentos que vão dar o embasamento legal para que as mudanças surgidas durante esses debates, e essas discussões e esses congressos realmente se efetivassem. Nosso trabalho na questão do núcleo das escolas do campo, nós tínhamos participando deste processo mais de 30 escolas de assentamentos e áreas da campanha do Rio Grande do Sul, abrangendo 6 municípios desta região: município de Dom Pedrito, Lavras, Bagé, Aceguá, Ulha Negra e Candiota. A nossa intenção com a criação do núcleo
era descentralizar as ações governamentais e dar maior rapidez na assessoria e na construção dessa nova escola do campo que queríamos ver realizada. Também contribuir nas lutas por políticas públicas para as escolas do campo, disseminar essa nova compreensão construída pelos movimentos sociais do campo para essas escolas, né, e participar mais efetivamente do processo da Constituinte Escolar, tendo a compreensão, né, de que com este movimento, com este núcleo, intentávamos colaborar na construção de escolas com um projeto político-pedagógico vinculado às causas, à história, né, e à cultura dos povos e do povo trabalhador do campo. E também fazer parte da construção, né, e dos debates sobre um projeto de desenvolvimento popular para o Brasil e um projeto de desenvolvimento para o campo. Dentro do estudo da realidade, nós levantamos alguns pontos que apareciam em todas as escolas. Tínhamos, à época, escolas sem uma estrutura mínima de funcionamento, prédios deteriorados, escolas que funcionavam em peças de antigas estâncias, ocupadas ou tidas em áreas de assentamento de reforma agrária. Materiais mínimos eram inexistentes, nós não tínhamos material de cozinha, salas de aula adequada, materiais de sala de aula, não tínhamos isso dado, né, na maioria das escolas. Nós tínhamos uma precariedade absurda no contrato de educadores e funcionários de escola, né, o transporte escolar com sérios problemas, educadores com pouquíssimos conhecimentos sobre a realidade em que atuava e sem formação pedagógica específica para atuação nas escolas do campo. Tínhamos projetos políticos pedagógicos ou inexistentes ou a cópia de projetos de escolas urbanas, e uma política de difícil acesso, né, da gratificação de difícil acesso que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha, que não contemplava a maioria das escolas do campo. Os avanços que nós tivemos neste período, através da Constituinte Escolar e da organização do núcleo das escolas do campo, foram mais ou menos os seguintes. Nós estabelecemos um amplo processo de formação de educadores das comunidades na linha do movimento por uma educação básica do campo. Começamos o processo de aquisição e melhora nas estruturas, reformas, regulamentação das áreas para a construção das escolas, né, ou de reformas. Garantimos o transporte mais eficiente em conjunto com os municípios, em convênio com os municípios. Né? Organizamos a contratação de educadores e funcionários para as escolas do campo, especificamente para as escolas do campo. Aportamos de materiais mínimos essas escolas, como mobiliário, classes, cadeiras, quadro, fogão, geladeira, que nem isso se tinha dado nas mesmas. Organizamos a reconstrução dos projetos políticos pedagógicos, planos de estudos e regimentos escolares, a partir deste estudo da realidade e do aprofundamento das temáticas. Participamos da segunda Conferência Estadual por uma Educação do Campo, conquistamos o concurso público específico para as escolas. Cabe constatar, né, que após esse amplo processo de reconstrução da escola pública do Rio Grande do Sul, nos governos subsequentes, houve retrocessos em relação às políticas públicas implementadas durante o processo da Constituinte Escolar. Esperamos que com este breve relato nós temos contribuído nos estudos deste programa e no trabalho da professora Clarice de Almeida. E agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição desta importante instituição de ensino. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.